bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidar vocês hoje para ler comigo em Mateus capítulo 4. A gente vai ler um versículo, mas assim, ele se encontra também em Marcos, em Lucas capítulo 5. Os primeiros 11 versículos, ele tem a história completa dessa parte. Mas eu só quero esse versículo. Mateus 4, versículo... vamos ler 2, né? 19 e o 20. Então, Mateus 4, 19 e 20. Disse-lhes, quem está falando? Jesus, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiam. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Que o Senhor Deus abençoar essa leitura para nós hoje. Bem, queridos, de quem foi esse encontro? Bem, aqui nós, na verdade, se você for ler esse texto, foi um encontro de 4 pessoas. André, Pedro, Tiago e João. Só que o que me chama a atenção, na verdade, é Simão. Por que eu quero te falar do encontro de Cristo com Simão? Bem, Simão teve, vamos dizer, 3 encontros importantes com Cristo. Primeiro encontro, nós encontramos lá em João, logo no começo. André e João seguiram Cristo Jesus, passaram um tempo com o Senhor. André saiu daquele momento, foi imediatamente correndo e chamou Pedro. Pedro foi ver quem era este e Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, Cefas, e a partir de hoje serás chamado Pedro. Cefas, Pedro, quer dizer pedra. Cefas, hebraico. Pedro, romano, né? Latim. Então, a primeira coisa que ele diz, ao primeiro encontro, que Jesus disse: a partir de hoje eu vou te chamar de Pedro. Pode ser? Então, Jesus procura ter uma intimidade com Pedro. Mas o que nós percebemos naquele encontro não teve muita profundidade do lado de Pedro. Talvez esse seja a mesma coisa com você hoje. Você já ouviu falar de Jesus? Você já teve a curiosidade de saber de Jesus? Jesus até falou no teu coração, mas para você não foi nada muito importante. Mais adiante, no trecho que nós lemos aqui de Mateus, de Marcos e de Lucas, que é mais completo, nós temos Jesus. Ele chega no mar da Galileia e encontra um barco. Olha, na palavra de Deus não existe coincidência, certo? E ele olhou para o barco e entrou no barco. E os donos dos barcos, nesse caso Pedro e André, estavam ali lavando as suas redes. Eles tinham passado a noite pescando. O Senhor disse: afaste um pouquinho, por favor, o barco. E afastou o barco. Eu acho interessante que nos dias atuais nós gostamos de pregar em púlpito e estar acima de todo mundo. Jesus, quando pregava,
Ele pregava abaixo de todo mundo, né? As pessoas estavam ao redor e Jesus entrou no barco e se afastou. Então ele ficou abaixo de todo mundo. Ele ficou nessa posição. Ele ficou ao nível do mar e as pessoas ficaram ao nível da terra. E Jesus pegou. Depois de terminar de falar com o público dispensoso, ele olhou para Pedro e disse: vamos pescar? Pedro disse: Senhor, por favor, passe a noite toda pescando, noite é a melhor hora. Por favor, ele meio que insistindo, Jesus disse: joga sua rede do outro lado. Pedro então disse: sobre o teu falar, sobre o teu comando, jogarei a rede. Então, Pedro percebeu nas palavras de Jesus que Jesus não era simplesmente um mero homem. Ele tinha algo muito mais a oferecer a ele. E ele creu naquela hora no Senhor. E ao crer naquela hora, ele disse: sobre o teu comando eu farei isso. Eu vou confiar e vou crer em você. E aí jogou as redes e teve aquele milagre, né? Engraçado que no final da vida de Pedro, o Senhor repete esse milagre com ele. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, Pedro, ao chegar à beira-mar, esse era o negócio de Pedro, viu? Pedro vivia de peixe. O Senhor disse: a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens, se me seguires. Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. O que foi que Pedro fez? O que foi que André fez? E mais adiante, o que foi que Tiago e João fizeram? Eles fizeram justamente isso. Largaram as suas redes, largaram o seu sustento e seguiram ao Senhor, para o Senhor cuidar deles. Queridos, amados amigos e irmãos, hoje já falamos do primeiro encontro, do segundo encontro. Talvez você já teve esse encontro prévio com o Senhor, mas agora o Senhor está te chamando e dizendo: venha após mim, venha após mim. Aí você está dizendo: eu creio nesse Senhor Jesus, mas confia no Senhor hoje. Mas se o Senhor quiser que eu pregue, se o Senhor quiser que eu faça isso, se o Senhor quiser que eu faça aquilo, como é que eu vou fazer? O Senhor, e nesse trecho a gente percebe, e no trecho de ontem a gente também percebe, que o Senhor vai usar aquele instrumento que você já tem conhecimento. Ele usou Pedro, Tiago, João. Jesus chamou para ser o quê? Pescadores. Eles eram o quê? Pescadores. Pescadores de quê? Homens. Primeira coisa, eu quero dizer a vocês que Deus não chama para trabalhar para Ele desocupados. Ele chamou homens ocupados, homens trabalhadores, homens dispostos a trabalhar. Jesus está dizendo a você hoje: eu quero chamar a você, eu quero você hoje, eu quero ter meu segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto encontro, eu quero você hoje. E Ele está querendo dizer: segue-me, ou seja, entregue a sua vida a mim. Você, hoje é o dia que o Senhor está te chamando para você ter esse encontro com Ele. E não se importa como você vai servi-lo, porque o Senhor vai usar aquilo que você tem domínio para servir a Ele. Creia hoje no Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Segue o Senhor.
E nós temos o terceiro encontro. O terceiro encontro vai para você, meu querido amigo e meu irmão, que tem se afastado, que tem se desanimado, que tem colocado outras prioridades na frente do Senhor. Nota que no último encontro, que é lá em João 21, Cristo Jesus já havia morrido, Cristo Jesus já havia ressuscitado, Cristo Jesus já havia aparecido para os discípulos, mas ele não estava mais presente naquele momento fisicamente com os discípulos. Então Pedro olhou e disse: estou cansado dessa vida, vamos voltar, vamos pescar. E voltou à sua velha vida. Muitas vezes nós queremos voltar para a nossa velha vida, ou até voltamos, porque a carga está muito grande sobre nós. E ali passaram a noite pescando, aí o Senhor de madrugada chegou ali para ele e mandou jogarem a rede, jogaram a rede do outro lado, tiveram uma pesca maravilhosa. E o que foi que Pedro fez? É o Senhor! Pulou do barco, foi nadando imediatamente para o Senhor. Chegou para o Senhor, se prostrou perante o Senhor. E o Senhor teve o terceiro encontro com ele, olhou para ele e disse: Pedro, tu me amas? Essa parte é maravilhosa. Mas eu quero que vocês entendam aqui uma coisa. Pedro não foi o primeiro papa. Pedro não foi o primeiro pastor da igreja. Pedro foi simplesmente um instrumento nas mãos do Senhor. E um grande instrumento. Ele era mais visto entre os outros discípulos por um fato importante: ele era o mais velho. E ele era respeitado pelos outros demais irmãos. João era o mais novo. Então, Jesus olhou para Pedro e disse: tu me ama 3 vezes, ele disse, apacenta minha ovelha. O que ele estava dizendo aí? Cuide. Me ajude a cuidar daqueles que nós vamos pescar a partir de agora. Meus queridos, amados, amigos e meus irmãos, você talvez tenha se afastado do Senhor, mas o Senhor está te chamando de volta. Nota que o Senhor não se preocupou com o que Pedro fez. Nota que o Senhor não jogou na cara de Pedro: você me negou 3 vezes. Na verdade, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas 3 vezes. Pedro, você pode ter feito aquilo, mas você acabou de confessar para mim 3 vezes que tu me amas. Então apacenta, faça seu trabalho para mim. Vá, vamos buscar almas que estão perdidas. Maravilhoso, meus amigos. 3 encontros fizeram de Pedro um grande homem para o Senhor. Não sei quantas vezes você já ouviu falar a palavra de Deus. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não está na hora de você entregar a sua vida a Cristo? Não está na hora de você entregar a sua vida a Cristo? Se Deus permitir, amanhã vamos falar sobre mais um, e talvez o último. Mas eu quero que você, antes de chegar amanhã, tenha esse encontro com o Senhor. E deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Mudou o nome de Pedro? Mudou a profissão de Pedro? Mudou o posicionamento de Pedro? Cristo quer fazer a mudança na sua vida também. Mas para isso, você precisa segui-lo. Vinde após mim, segue-me e eu vos farei
Nota que é o Senhor que está dizendo. E o Senhor é fiel. Aquele que nos chama é fiel para cumprir a sua obra em nós, diz Pedro. E Ele está te chamando. E Ele quer cumprir a obra em você. Mas você precisa segui-lo. Esteja esse encontro com o Senhor hoje. Abra hoje o seu coração. E deixa Cristo fazer o resto. Tenha um bom dia. E até o próximo antes do café.